Boa tarde, então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai trabalhar a congruência de triângulos. Primeiro a gente vai saber o que é uma figura congruente. Figura congruente quer dizer que são figuras iguais. A palavra congruente é semelhante à palavra igualdade, certo? Então eu escutei a palavra congruente, já sei que é igual. Duas figuras são congruentes quando eu sobreponho uma sobre a outra e elas vão ter a mesma medida, independente da posição em que ela esteja. Então aqui eu tenho dois retângulos congruentes. Se eu pegar e sobrepor uma sobre a outra, eu vou verificar que elas têm as mesmas medidas. Aqui eu tenho outra figura, eu fiz um coração. Também eles têm o mesmo tamanho, certo? Então são duas figuras congruentes, certo? Congruentes quer dizer que elas são iguais em tamanhos e formas. Não é que para ser congruente eu preciso fazer um coração grande e um pequeno. Não, elas têm que ter o mesmo tamanho e a mesma forma, ocupar a mesma área. Beleza, já sei o que é figuras congruentes. Vamos para triângulos congruentes. Um triângulo, para ser congruente, eu sei que o triângulo ele tem 6 elementos em comum. Ele tem 3 lados e ele tem 3 ângulos internos. Para mim descobrir se um triângulo é ou não congruente ao outro, eu não preciso verificar essas 6 dimensões, os 3 lados e os 3 ângulos. Existem critérios que eu descobrindo alguns elementos do triângulo, eu já defino que ele é congruente com o outro. Congruente significa que ele é igual, certo? Aqui eu tenho dois triângulos congruentes, ó. O lado, esse lado aqui, ó, AC, é congruente, símbolozinho de congruência, um traço e um tiozinho em cima. AC é congruente a MP. Eu tenho que AB, ó, AB é congruente a MN. E eu tenho que BC é congruente a NP, ó. Observe que aqui eu tenho 3 tracinhos, quer dizer que esse lado é igual a esse é igual a esse e este é igual a esse. E os ângulos também são congruentes, esse é igual a esse, tem a mesma medida, ó, por isso que eu pintei da mesma cor, esse é igual a esse. Este, o A é igual ao ângulo N e o ângulo P é igual ao ângulo C. Então, eu já sei que os triângulos também podem ser congruentes e eu não preciso identificar esses 6 elementos. Existe um tal chamado de casos de congruência. Então, vamos lá para os casos de congruência. O primeiro caso é se os 3 lados tiverem a mesma medida. Então, se eu tenho 2 triângulos que eles têm a mesma medida, significa que eles são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Então, aqui eu tenho 2 triângulos, eu tenho um triângulo ABC e eu tenho um triângulo MNP. Eu observo que eles possuem a mesma medida. Eu tenho que o lado AB é semelhante ao lado AB é semelhante a NP, certo? Ou AB é semelhante a MN, eu tenho que AC é semelhante a NP e eu tenho que BC é semelhante a NP. Nesses critérios de semelhança, eu concluo que o triângulo é semelhante por lado, 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 certo? Só ajeitando bem aqui o errinho aqui, ó, eu tenho que AB é semelhante a NM, eu tenho que AC é semelhante a MP e eu tenho que BC é semelhante a NP. Na hora de escrever, eu dei uma errada, né? Então, se os 3 lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, significa que esses 2 triângulos serão semelhantes pelo critério lado, lado, lado. O segundo critério é lado, ângulo, lado. Então, se eu tenho 2 lados congruentes e um ângulo congruente, esses 2 triângulos serão congruentes pelo seguinte critério, lado, ângulo, lado. Observe que eu tenho 2 triângulos, o triângulo ABC e o triângulo MNP. O que eu tenho? Eu tenho que o lado AB é semelhante ao lado, é congruente ao lado NP. O ângulo B é congruente ao ângulo N. E o lado BC é congruente ao lado NP. Se eu tenho 2 lados congruentes e um ângulo congruente, eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Congruente significa iguais. O terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Então, se eu identifiquei 2 ângulos iguais e um lado correspondente a esses ângulos, serão congruentes.
Então, esses dois triângulos também será congruente, ó. Ângulo B igual a ângulo N, lado BC igual a lado NP e ângulo C igual a ângulo P. Então, esses dois triângulos será congruente pelo critério ângulo, lado, ângulo. É só definiçãozinha de critério. Quarto caso é lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, aqui eu tenho esses dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo MNP. Eu observo que eu tenho o lado BC congruente ao lado MP. Congruente significa que eles são iguais, onde tem a mesma medida. O ângulo B igual ao ângulo N e o ângulo A igual ao ângulo N. Então, se eu tenho lado, ângulo e ângulos opostos congruentes, iguais, tem a mesma medida, significa que esses dois triângulos serão congruentes pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto, certo? Também existe o caso de congruência de triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O lado maior é chamado de hipotenusa e os dois menores são chamados de cateto. Para mim definir se esses triângulos, se eu ter dois triângulos retângulos que eles são congruentes, se não se encaixar em nenhum dos 4 critérios anteriores, ele pode encaixar no seguinte critério: se a hipotenusa e um dos catetos forem iguais, consequentemente esses dois triângulos retângulos será congruente, porque eu já sei que o ângulo vai ser um ângulo de 90 graus, certo? Então, eu tenho 4 critérios. Quais são eles? Lado, 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 ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Tenho que me lembrar desses critériozinhos. Onde é que eu utilizo esse caso de congruência, professor? Utilizo da seguinte forma. Vou colocar aqui exemplos. Eu tenho dois triângulos, eu tenho um triângulo ABC e eu tenho um triângulo DEF, que eles são congruentes. Então, se eles são congruentes, eles têm a mesma medida, certo? Pelas indicações, ele já está dizendo que ele é congruente. Então, eu sei que esse ângulo é igual a esse. Pelas indicações, determinar o caso. Então, ele quer que eu diga qual é o caso de congruência deles. E a medida de X e a medida de Y. Então, vamos lá. Caso de congruência. Se você observar, ó, lado, esses dois lados são iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo. E esse lado é igual a esse lado. Então, eu tenho o seguinte caso, ó. O BA, o lado BA, é congruente ao lado ED, ó. Se aqui tem 2 tracinhos e aqui tem 2 tracinhos, significa que esses dois lados são iguais. O ângulo A é congruente ao ângulo D. E o lado AC é congruente ao lado DF. Se aqui é lado, se aqui é ângulo, se aqui é lado, qual é o caso, meu povo? Lado, ângulo, lado. Beleza, já sei qual é o caso de congruência. Professor, e agora quanto é que mede X e quanto é que mede Y? Esse ângulo é igual a esse. Certo? Esse lado é igual a esse. Se aqui é 40, que consequentemente vai ser quanto? Não é igual? 40. E se aqui é 50, consequentemente aqui também tem que ser quanto? 50, porque esses dois triângulos são congruentes. Beleza, professora, estou entendendo. Dê mais um exemplo. Segundo exemplo. Na figura, AB é paralela a ADE. Esses dois traços significam paralelo. Paralelo são duas retas que não se cruzam. Permanece sempre a uma mesma distância. E que C é o ponto médio. Quando ele fala de ponto médio, é o seguinte. Se C é o ponto médio, é tu dividir bem no meio. Se equivale, vamos supor que se equivale 10, esse lado aqui, consequentemente, tem que valer 10, certo? O ponto médio de AD. Então, ele está dizendo que daqui para cá é o ponto médio, certo? Então, se aqui também é uma medida, então aqui também será outra. Determine o valor de X e o valor de Y. Simples assim. Se aqui é ponto médio, então eu tenho que esse lado é igual a esse. Esse ângulo, o ângulo de 60, é igual ao ângulo de 60.
Não é assim? Na aula passada, a gente viu que ângulos opostos pelo vértice também são iguais. Então, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Por OPV, que é ângulos opostos pelo vértice. Se esses dois triângulos são congruentes, então agora eu já sei que esses dois triângulos são congruentes por qual critério? Ângulo, lado, ângulo. Então, eu já sei que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDC, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Se eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, se aqui vale 7, aqui também vai valer quanto? 7. Se aqui vale 5, aqui também vai valer quanto? 5. Então, eu tenho que y é igual a 7 e x é igual a 5, porque esses dois triângulos são congruentes. Se são congruentes, eles são o quê? Iguais. Só eu estar identificando os elementos e o caso de congruência. Se eu identificar que eles são congruentes, logo os dois triângulos serão iguais e eu identificar quais são as partes que são iguais, certo? Agora a gente vai fazer a atividade para fixar o nosso conteúdo, né? E até a próxima aula.